Muito bem, gente. Mudando agora um pouco de assunto, vamos falar sobre os crimes contra as relações de consumo, que foram introduzidos aqui no Brasil em 1990 pelo Código de Defesa do Consumidor, também conhecido como Lei 8.078, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Essa lei trouxe aqui muitas novidades para nós, né? Então mudamos aqui completamente a questão da disciplina das relações de consumo com essa lei, mas isso aí é assunto para civilista, né? Daí a gente deixa para os civilistas nos explicarem exatamente o que diz isso na seara deles. Para nós, né, aqui nesse momento, interessam os crimes, porque essa lei traz crimes também, bem como o Código de Trânsito, né, traz lá os crimes de trânsito, o CDC traz aqui os crimes que são praticados contra os consumidores, né? Então vale a pena a gente conversar aqui um pouquinho sobre esses crimes, né, sobre essas possibilidades. Então, primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, esse CDC, ele tem um caráter altamente incriminador, ou seja, ele foi feito, né, esses crimes todos foram criados para que a gente tenha aí, né, uma punição bastante rigorosa, tá? Então vocês vão perceber que muitas vezes, né, ao longo dos crimes que nós estudaremos aqui nessas aulas, nós vamos ter um tratamento excessivamente gravoso, né? Tem coisa aqui que poderia ser resolvida de maneira administrativa, poderia ser resolvida sem que lançássemos mão do direito penal, né? Mas o legislador acabou fazendo essa opção, né, por criminalizar bastante, por trazer muitas penas, aquela ilusão que a gente já conhece, né, de que penas muito rigorosas, né, penas muito altas vão inibir as pessoas, né, vão fazer com que elas não pratiquem crimes, né, o que a gente sabe que não funciona muito bem, tá? Além disso, né, temos problemas de outras naturezas, como conceitos às vezes muito amplos, muito indeterminados, né, a gente vai ter tipos penais aí que vão acabar sendo um pouco vagos, vai acabar ficando às vezes um pouco complicado a gente saber o que é proibido, o que é permitido, né, conseguir entender exatamente o que está acontecendo, né. E um outro problema pontual que nós temos é o artigo 75 dessa lei, artigo 75 do Código de Defesa do Consumidor, que é um artigo que é duplamente infeliz, né? Porque veja, primeiro porque na primeira parte ele repete o que o Código Penal fala sobre concurso de agentes. Ou seja, falamos aqui de um artigo que é absolutamente dispensável, né? Porque ele está repetindo algo que já está lá no Código Penal, que ele vai dizer assim, ó, quem, de qualquer forma, concorrer para os crimes referidos nesse código, incide as penas a esses combinados na medida de sua culpabilidade. Ora, isso já está no Código Penal, né? Não precisa repetir aqui. Tudo bem, né? O que abunda não prejudica, então ele está repetindo, não vai mudar muito aqui a cotação do dólar, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Para que ficar repetindo, porque às vezes a cópia não é tão textual assim, e aí pode fazer sim diferença. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Mas, como eu disse, esse artigo tem dois problemas. O problema mais grave é o que vem aqui na segunda parte, que ele vai dizer assim, ó, bem como o diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda ou manutenção em depósito de produtos ou oferta e prestação de serviços nas condições por ele proibidas. Então, gente, ficou um período muito longo, né? Não sei se vocês conseguiram entender aqui tudo que eu falei, tudo que eu li, né? Mas acabou ficando um período muito longo. E uma leitura desatenta dá a impressão, né, de que nós teríamos aqui uma possibilidade de responsabilidade objetiva, né? Então nós poderíamos ter uma responsabilidade objetiva dessas pessoas aqui que aparecem, né? O diretor, o administrador, o gerente, o que obviamente não existe, tá? No direito penal, a responsabilidade é sempre subjetiva, ou seja, depende de dolo e culpa, e aqui não é uma exceção, tá? Ela continua sendo subjetiva, não vai mudar nada aqui nesse sentido. Portanto, né, infeliz aqui a redação também, né? Dá confusão a isso, dá margem às vezes a gente pensar, né, mais à frente, outro problema que aparece é que poderia haver uma responsabilidade penal da pessoa jurídica aqui por esses crimes, o que também não acontece, né? Vocês já sabem que responsabilidade penal da pessoa jurídica é só para crime ambiental, né? Então, uma série de probleminhas aqui que vão acontecendo que poderiam ser evitados, né? Não foi a legislação mais feliz, pelo menos do ponto de vista penal, né? Pelo que eu ouço aí o pessoal de direito do consumidor falando, parece que na parte civil foi bem, tá? Mas aqui na parte penal, de fato, né, a solução não foi das melhores. Bom, o artigo 76, gente, vai trazer aqui algumas circunstâncias agravantes genéricas, né? Então,
da mesma forma que tem lá no Código Penal, né, as agravantes genéricas, né, as atenuantes genéricas, aqui também tem algumas genéricas que valem para todos os crimes previstos aqui pelo CDC, só que específicos, né, para crimes contra o consumidor, não são agravantes que vão entrar em quaisquer crimes, né, como acontece as do Código Penal. Então o que ele fala aqui, ó, época de grave crise econômica ou ocasião de calamidade, né? Então talvez até seja a época que nós estamos, não sei, né? Se entraria aqui, de novo a gente entra em termos que são um pouco vagos, né? Um pouco difícil saber o que ele quer dizer. Mas talvez a gente esteja aqui em uma ocasião de calamidade, né? Muitos lugares do Brasil decretaram estado de calamidade pública por conta do Covid, então de repente até seria aplicável, né? Quando tem aqui grave dano individual ou coletivo, quando tem uma natureza ilícita do procedimento, né, dissimulada, ou seja, disfarçada, né, a pessoa tenta disfarçar, e ainda crime cometido por servidor público ou por pessoa cuja condição econômico-social seja muito superior à da vítima. Lembrando que o CDC é sempre muito preocupado, né, com a diferença que tem entre o consumidor, porque o consumidor sempre é muito mais frágil do que o fornecedor, né, então na relação ele é mais fraco, assim como o empregado, né, é mais frágil na relação de trabalho, né, assim como o réu é mais frágil na relação do direito penal. Aqui também, né, o consumidor ele é mais frágil, então a preocupação toda gira em torno disso, né? A gente dá um tratamento aí adequado para o consumidor, que é essa parte mais vulnerável, né, essa parte mais frágil que aparece aqui para nós. Tá? Depois, em detrimento de operário ou rurícola, né, então pessoa que trabalha na zona rural, né, menor de 18 anos, maior de 60, pessoas portadoras de deficiência mental ou interditadas, tá? Então, de novo, né, a preocupação aqui com quem é mais vulnerável, né, quem está mais sujeito aí a algum tipo de abuso, né? E depois ainda fala aqui em operações que envolvam alimentos, medicamentos, né, ou quaisquer os produtos ou serviços essenciais, né? Então tudo isso pode nos levar aqui a uma punição mais rigorosa, tá? Então cuidado com isso. Temos ainda, gente, algumas observações, né, algumas considerações especificamente sobre a pena de multa, tá? Então, quando falamos aqui na pena de multa, né, o artigo 77, ele vai falar que a pena de multa é fixada em dias multa, até aí nenhuma novidade, né, a pena de multa também é fixada em dias multa lá pelo Código Penal. Qual que é a diferença, né? São os parâmetros mínimo e máximo, que aqui não são os mesmos que aparecem lá no Código Penal. Porque o que vai acontecer aqui? A gente vai falar em que o parâmetro é a duração da pena privativa de liberdade que seria combinada àquele delito. Ou seja, né, a gente vai ter que olhar qual que é o crime, né, qual que é a pena. E aí os dias multa são os correspondentes àquela pena. Um pouco diferente lá do Código Penal, né, que já tem uma limitação genérica para o número de dias multa, tá? Regra específica para isso também, cuidado com isso. E além disso, ele vai lembrar aqui que, exatamente como diz o Código Penal, né, que além de multa, pode colocar outras penas, né, de interdição temporária de direitos, de prestação de serviços à comunidade. Isso tem no Código Penal também. E uma outra que não tem lá, que é muito interessante, específica aqui para essa situação, que é a publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência, às expensas do condenado, ou seja, ele tem que pagar, de notícias sobre os fatos e a condenação. Então aqui é quase uma maldade, né? Na realidade não chega a ser uma maldade, porque o cara está errado, né? Está fazendo uma coisa errada. Mas é isso, né? Ele vai ter que pagar para que todo mundo fique sabendo que ele fez uma coisa errada, né? Basicamente isso. Então, punição bastante rigorosa que aparece aqui, tá bom? Dito isso, gente, vamos começar a ver os crimes, né? Os crimes que especificamente aparecem para nós aqui nessa lei, tá? O primeiro é previsto aqui pelo artigo 63. Diz aqui o artigo 63. Omitir dizeres com sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos nas embalagens, invólucros, recipientes ou publicidade, tá? Então, aqui, gente, qual que é toda a preocupação? O que está aparecendo aqui para nós? Acho que essa é a primeira ideia que vocês devem ter, né? E aí a gente consegue avançar um pouco mais. Falamos aqui de produtos que são perigosos, produtos que são nocivos, que podem fazer mal à saúde, né? Então, nos termos aqui do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor é obrigado a colocar essas informações. Então tem que escrever lá, produto nocivo, tem que colocar aqueles desenhinhos, né, dizendo que é perigoso mesmo, aquele tipo de coisa.
E quando ele não faz isso, aí ele comete esse crime, tá? Então, de modo geral, a gente pode dizer que isso aqui é uma omissão dos fornecedores, né, de informações de alerta ou de advertência sobre produtos nocivos ou perigosos, o que é uma inovação aqui em matéria penal, né? Isso é uma coisa que nós não tínhamos, né, antes, né? Um crime bem novo mesmo, foi criado agora, tá? Notem, né? O crime é um crime um crime omissivo próprio, né? Isso fica muito fácil, porque o tipo penal já é omitir. Então fica muito claro que a gente fala aqui no crime omissivo próprio, né? Aquele crime em que o tipo penal já é omissivo, e mais do que isso, é um crime de perigo abstrato, porque a gente vai ter aqui uma situação, né, em que não precisa existir um dano para configurar o crime, né? Então não precisa assim que uma pessoa desavisada, né, vai lá e compra uma coisa que faz mal, achando que faz bem, né, e morra por causa disso para ter o crime. Não, né? Simplesmente ele se omitir, ele não colocar a informação de que aquilo faz mal na embalagem, já é suficiente para que a gente tenha aqui a possível responsabilidade penal, tá? Importante que a gente diga isso para vocês nesse momento. Então, só isso, né? É um perigo que é presumido, abstrato. O tipo penal fala, né, que a mera omissão já gera o crime e você simplesmente omitir já pode gerar a sua responsabilidade penal aqui nesse caso, tá? Importante, né, gente, notar que o sujeito ativo, né, quem vai praticar esse crime, obviamente é o fornecedor, né, a pessoa que vai ter a condição aí de omitir, né, os dizeres ou sinais. É o fornecedor, até aí nenhum grande problema. E, de novo, como eu já tinha ressaltado para vocês antes, né, aqui não pode ser pessoa jurídica. Muito cuidado com isso, porque vai dar cosquinha de falar que é pessoa jurídica, né, porque a redação pode levar a crer isso. Na realidade não. Vamos lembrar que aqui no Brasil, como falei agora há pouco, pessoa jurídica só comete crime ambiental. Então aqui é a mesma coisa, né? Eu não posso ter a pessoa jurídica sendo responsabilizada aqui por esse crime, tá? Cuidado com isso. É interessante fazermos aqui uma análise breve, né, rapidinho, semântica, exatamente do que significa esse tipo penal, né? Exatamente do que está sendo proibido aqui, para que vocês não confundam, né? Que vocês não errem essas questões todas, né? Então, ele fala aqui em dizeres, né? Então, o que são dizeres? Dizeres são frases, né? É o texto. Então você escreve lá, produto nocivo para a sua saúde, né? Isso são dizeres, tá? Sinais são desenhos. Então aquele desenho que você faz lá, daquela caveirinha dizendo que faz mal, que é perigoso, por exemplo, tá? Então, e que devem ser ostensivos, ou seja, visíveis, né? Tem que ficar lá na embalagem. Daí ele vai dizer aqui várias coisas, vai falar invólucro, né? Que a gente pode conceituar como sendo tudo que é destinado para envolver, embrulhar, cobrir ou revestir a coisa, né? O recipiente, o lugar onde você coloca a coisa, embalagem engloba os dois. Na realidade, né, ele foi usando aqui vários termos, várias situações, para tentar não deixar nenhuma fresta, né? A ideia foi essa, você deixar que sem nenhuma aresta a ser aparada, né? Você vai ter crime, de qualquer forma, tá? Não tem muito como você fugir dessa responsabilidade, né? Então é importante que nós notemos isso. Tem aqui uma crítica, gente, que é o seguinte. Se vocês lerem com atenção o tipo penal, o que vocês vão ler lá? Que ele diz assim, ó, omitir dizeres ou sinais ostensivos. Então isso aqui é um pouco criticado, né? Porque quando ele fala isso, parece que você omitir só um, né, não teria problema. E se preocupa muito com a questão do analfabetismo, de novo, né? Que às vezes o desenho, aquela caveirinha que coloca lá, dizendo que é perigoso, né? Que a pessoa vai passar mal. É importante que você tenha ainda, infelizmente, aqui no Brasil, né, um grupo muito grande de pessoas não alfabetizadas que, eventualmente, não conseguem entender o que está escrito, né? E, por isso, é importante que você tenha os dois, tá? Então, essa conjunção E aqui, ela acaba sendo um pouco criticada por esse motivo, né? A gente não deveria ter isso dessa maneira. Outra coisa, né? A maior parte da doutrina vai falar que isso aqui é uma norma penal em branco, tá? Porque teria que ter uma complementação a respeito do que seriam esses produtos nocivos e perigosos, tá? Que é um entendimento que me parece correto, né? Não pode ficar naquela coisa vaga, né? Olha, eu acho que isso é nocivo, eu acho que isso é perigoso. É sempre interessante que você busque, né, uma complementação, uma explicação em algum lugar que vai dizer para você exatamente, né, o porquê que aquilo seria nocivo ou perigoso.
no caso concreto, tá? Veja, o Luiz Regis Prado não vai concordar com esse entendimento, tá? Então ele vai dizer que não, né? Que na realidade não é norma penal em branco, e sim, o juiz tem que avaliar no caso concreto o que é nocivo ou perigoso. O que entendo eu, né? Data máxima vênia, com todo o respeito que o Luiz Regis Prado merece, né? Todo mundo sabe que é um dos meus autores favoritos. Não me parece o raciocínio mais correto, né? Porque daí a gente vai deixar muito poder na mão do juiz, né? E dar margem a decisões discrepantes, né? Nem sempre as mais interessantes possíveis, tá? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Bom, consumação aqui se dá com a não colocação desses dizeres, né? Desses sinais. E admite tentativa? Não. E por que não? Porque é crime omissivo próprio, tá? Vocês sabem que o homicídio próprio não tem tentativa, não insista, né? É igual crime culposo, não admite tentativa. Esse é o primeiro mandamento do direito penal. O segundo mandamento do direito penal é não insista. Então, não tem tentativa, não adianta você ficar tentando cavar a tentativa aí, que você não vai encontrar, tá? Não é para ter mesmo. Bom, tem aqui ainda uma forma equiparada, né? O parágrafo primeiro vai dizer assim, olha, incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar mediante recomendações escritas ostensivas sobre a periculosidade de serviço a ser prestado, tá? Então aqui muda, né? Que a gente não está falando mais de produto, mas sim de serviço. Então pode ser um serviço, por exemplo, de dedetização, né? Acho que é um serviço bem perigoso. Então tem que ser por escrito. Então acho que todo mundo aqui alguma vez na vida já contratou alguma empresa de dedetização, né? E vocês devem ter notado que eles sempre levam lá um contratinho por escrito, em que está escrito tudo o que pode acontecer, né? Todos os perigos que podem ocorrer. E isso é por essa razão, né? É para que a gente tenha aí essa questão aqui muito bem esclarecida, para que não tenha esse crime. Então tem até entendimento, gente, que cirurgia também precisaria disso. Porque cirurgia também é uma coisa que pode ser um pouco perigosa, né? Eu sempre falo, né? Se a gente for ler o contrato que o médico nos manda assinar sobre os riscos da cirurgia, você não faz a cirurgia, né? Então, também o médico, ao fazer isso, está certo, né? Ele está alertando sobre os riscos, né? Sobre os perigos que aquele procedimento pode levar, seguindo aqui esse artigo do Código de Defesa do Consumidor, tá? De novo, a gente tem aqui a consumação com omissão, né? O momento em que ele deixa de alertar, né? O que é uma coisa sempre complicada, né? Eu acho que cabe aqui esse comentário, tanto nesse dispositivo quanto no anterior, né? Em que momento que é a omissão, né? Você não tem não é como homicídio, né? O momento da morte, você chama lá a perícia, fala morreu às 10 da manhã, então o momento do crime é às 10 da manhã. Aqui não, né? Aqui você vai tendo algumas dificuldades nesse sentido, né? Mas não fica tão ruim, porque de novo, né? Falamos aqui de um crime omissivo próprio, que, portanto, não admite tentativa. Então, ou o sujeito se omite, né, por um tempo juridicamente relevante, e aí a gente tem o crime consumado, ou nós não temos omissão, né, e fica na cogitação, nos atos preparatórios, né, que não nos trazem qualquer tipo de responsabilidade penal, tá? Interessante que vocês notem isso. Depois, nesse crime, temos ainda aqui a forma culposa, né? Então o parágrafo 2º traz aqui uma forma culposa, que é a mesma coisa, né? Mas isso quando você tem essa omissão ocorrendo por imperícia, né? Imprudência ou negligência, né? Lembrando que tanto o caput, né, quanto o parágrafo 1º, que era a forma equiparada, eles falam aqui sempre em forma dolosa, né? Se fala sempre quando a gente tem aqui o dolo, tá? Ou seja, tem que ser aquela situação em que o cara sabe que o negócio faz mal, né? E resolve não colocar o aviso, dolosamente, intencionalmente. O culposo, né, é por conta de algum descuido, como vocês estão imaginando, tá bom? Para fechar, gente, queria só falar 2 palavrinhas sobre o artigo 64, né? O artigo 64 é um artigo que está intimamente ligado ao anterior, né? Na realidade, ele vai acabar descrevendo praticamente a mesma conduta, né? Então vai ser basicamente a mesma situação, né, que nós vamos ter aqui, né? Então, vejam. O que vai dizer aqui o tipo penal? Ele diz: deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado. Então qual que é a diferença entre o artigo anterior, que é o 63, e esse artigo 64 do Código de Defesa do Consumidor? É apenas o momento em que o fornecedor fica sabendo que o produto é perigoso. Porque no 63 ele já sabia antes.
ele já tinha conhecimento daquela periculosidade antes, né? Então, ele vai colocar o produto no mercado, né, sem avisar que é perigoso, sabendo que é perigoso. Aqui não, aqui a situação é um pouco diferente. Ele coloca no mercado achando que não é perigoso, tá lá. E aí, depois descobre. Chega lá algum cientista chinês, norte-americano, descobre que aquilo é perigoso e ele fala, opa, preciso tirar do mercado, né? Isso aqui é uma coisa perigosa, não poderia ficar no mercado, não seria bom que ficasse no mercado. Então o primeiro passo o que é para não cometer crime? Comunicar à autoridade competente, tá? Então a primeira coisa que tem que ser feita. Olha, eu fiz aqui um produto, né? Fiz aqui um tipo especial de água, por exemplo, né? Para beberem durante a aula. Eu achava que não era perigoso, mas eles descobriram que é perigosíssimo isso aqui. Então por isso estou comunicando aqui às autoridades competentes que isso é perigoso. Bom, aí gente, temos alguns problemas, né? Temos aqui algumas situações. Primeira coisa, né? O tipo penal, se vocês olharem, ele não estabelece como tem que ser feita essa comunicação. Então, do jeito que está aqui, né, parece que basta uma comunicação oral. Não precisa ser uma comunicação por escrito, por exemplo, né? Que é uma coisa um pouco problemática, né? De novo, você tem aqui uma redação legal que não foi das mais felizes, né? Não foi das mais interessantes, né? Porque você deixa de colocar algumas informações que são importantes, tá? Depois, de novo, falamos aqui um crime omissivo próprio, mesma coisa, que é praticado pelo fornecedor, né? Eu gosto de falar desses dois crimes juntos, porque os dois estão muito interligados, né? Os dois vão ser muito parecidos. Uma das diferenças que tem aqui é que esse, diferentemente do anterior, não admite forma culposa, tá? Então esse crime aqui não será praticado por culpa, né? Muito embora possa ser por dolo eventual, isso sim. Que é aquela famosa situação em que o sujeito vai lá e aperta a tecla prejudique-se, né? Ele fala, tanto faz para mim, né? Se faz mal, se não faz, não tô nem aí, né? Então isso seria possível, mas não pode por culpa, tá? E a consumação aqui de novo é com a omissão, né? Sempre difícil a gente achar, né? E nesse caso a omissão é o quê? É a não comunicação, né? Então eu tenho aqui o crime consumado no momento em que não comunica. E, de novo, não admite tentativa, crime omissivo próprio, exatamente como o anterior, né? E aí temos aqui um parágrafo único, que é uma outra forma equiparada, né? Que vai dizer que incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado imediatamente, quando determinado por autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos na forma desse artigo. Porque é isso, né? Ele comunica à autoridade, a autoridade pode mandar tirar do mercado eventualmente. Aí se deixar de tirar, comete aqui a forma equiparada, tá bom? E a consumação, de novo, é com a não retirada, e é um crime que não admite tentativa, porque é crime omissivo próprio, tá bom? Gente, por hoje, isso que eu queria falar para vocês, espero que tenha sido proveitoso. Acho que quem é civilista deve ter curtido essa aula, né? Porque falou bastante aqui sobre direito do consumidor. Não percam na sequência a continuação e análise aí dos outros crimes que são previstos pelo CDC, tá bom? Muito obrigado e até lá!